Boa noite. Quero te convidar. O nosso culto vai começar já já, hoje com a participação de Ednilson Félix e uma mensagem pregada no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Olá, é bom estar cantando louvores ao nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com canções. O salmista nos diz isso no Salmo 100, mas antes no Salmo 84 o salmista diz que ele estava longe da casa do Senhor. Como hoje acontece, estando em quarentena, em confinamento, não podendo estar na comunhão, na igreja, nos pequenos grupos, porque estamos vivendo tempos difíceis. E que o nosso coração seja ansioso por estar na casa do nosso Deus, mas mais do que isso, que nosso coração seja ansioso por encontrar os altares do Senhor, as bênçãos, encontrar o cuidado e o carinho do Senhor. Assim como o pardal encontrou casa, como a andorinha encontrou um ninho, que nós possamos encontrar no Senhor os seus altares para adorá-lo, independente de igreja, independente de prédio, adorar o Senhor como Deus e como Salvador. Amém? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios valem mais que 1000. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Que a cada dia nós possamos habitar na casa, habitar na presença do nosso Deus. Que encontremos nele os seus altares de descanso, de conforto, de acolhida. Encontremos nele nosso Deus, nosso Rei, e só a ele dediquemos louvor e a nossa adoração. Amém?
Boa noite. Nós queremos saudar todos vocês com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu queria também, nesse momento, parabenizar as mães pelo seu dia. Esse que é um Dia das Mães diferente, verdadeiramente, mas Dia das Mães nós podemos louvar a Deus pela existência das nossas mães. A vocês que têm as mães de vocês perto, louvem a Deus, tenham tido um dia realmente abençoado. A outros, como eu, que já não tem mais a mãe perto, tenha sempre na sua mente, no seu coração, a palavra de gratidão a Deus. E eu queria ler com você, abra a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 31. Geralmente a gente usa muito do versículo 10 até o versículo 31. Mas eu queria usar exatamente esses primeiros 9 versículos para falar sobre algo que é muito pertinente a hoje. Eu queria conversar com vocês sobre conselhos de uma mãe. Toda mãe dá conselho, toda mãe orienta o filho. Mas quais são os conselhos que uma mãe dá? Dependendo da perspectiva, hoje talvez ela dê alguns conselhos que não são muito pertinentes com aquilo que nós queremos pela palavra de Deus. E como a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, nós queremos trabalhar aqui alguns conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a ele. E esses conselhos são muito interessantes para a nossa vida. E o primeiro desses conselhos está no versículo 1 e 2, quando diz assim: palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Que te direi, filho meu, o filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? A primeira coisa que Lemuel diz, que uma mulher, ela deve ter filhos que são sonhados e que são desejados. Se você prestar atenção nesse texto, a mãe de Lemuel, ela fala 3 coisas aqui muito interessantes sobre a questão de ser mãe. Filho meu, ou seja, aquele que saiu de mim, aquele que me pertence. Filho do meu ventre, aquele que foi gerado dentro de mim. E filho dos meus votos, ou seja, do meu compromisso. A mãe de Lemuel orienta aquele rei que ele deve ter uma mulher ao seu lado. Uma mulher que deseje realmente não somente ser mãe, mas uma mãe que tenha a perspectiva, tenha a percepção de que o que é ser mãe, que é de gerar uma vida, de ter essa vida sobre o seu controle, o seu domínio, a sua educação durante um bom tempo e também ser uma pessoa que foi esperada, desejada. Hoje, ainda há uma valorização da arte de ser mãe, mas a gente já percebe uma certa desvalorização. E muitas pessoas consideram filhos desastres, acidentes, coisas inesperadas, coisas não desejadas. Se você quer se relacionar com alguém, se relacione com alguém que realmente vê essa perspectiva, não só para a mãe, mas a mulher que quer ter um marido do seu lado, de um homem que vê a maternidade, a paternidade como algo que vem de Deus, algo que é para trazer responsabilidade, para dividir tarefas, algo que é desejado, ansiado, sonhado. Eu, antes mesmo de ter uma namorada, eu já sonhava com os meus filhos e orava a Deus pedindo pelos meus filhos. Mas o segundo ensino está no versículo 3. Diz assim: não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. A segunda lição que a mãe de Lemuel dá para ele é que ele deve procurar mulheres que edificam, mulheres que vão estar ao lado dele para ajudá-lo a construir, a conquistar, a ter, a aprimorar, a melhorar. Olha que conceito fantástico dessa mãe. Ela está ensinando ao seu filho que ele deve procurar ter mulheres do lado dele, onde ele possa dar a força dele, ou seja, a alegria dele, o prazer dele, a sua capacidade de criar, de realizar, no caso dele como rei, de governar a mulheres que não o destruíssem. Da mesma forma que o homem deve buscar uma mulher assim, a mulher na mesma intensidade deve buscar um homem que colabore com ela, que ajude com ela, que a fortaleça
que a torne digna, e não uma pessoa que bota para baixo, não uma pessoa que coloca sentimentos de derrota, não uma pessoa que sempre diz que não vai dar, que não vai conseguir, que não vai... Cuidado. Cuidado com quem você está se relacionando. A mãe do rei Lemuel orienta ele: meu filho, procure pessoas, mulheres, que realmente construam junto com você. Porque você foi um filho sonhado, você foi um filho desejado. Eu quero que você tenha uma mulher que te torne uma pessoa digna. Mas há uma terceira lição nesse texto, está no versículo 4 e 5, quando ele diz assim: para que não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. A terceira coisa que a mãe de Lemuel, aquela mãe, dá para o seu filho é: filho, fuja dos vícios. Os vícios aqui, gente, não é só a bebida não, porque naquela época, como até hoje, muitas pessoas bebem. O problema não é a bebida, mas o que a bebida pode fazer na nossa perversão de nos fazer perder o sentido do que é correto, do que é justo, do que é bom. Assim como o vício do cigarro, assim como o vício do jogo, assim como o vício da internet, o vício da comida e tantos outros. E aquela mãe diz ao seu filho: meu filho, foge das coisas que podem tirar você da razão. Foge das coisas que podem fazer você perverter o direito dos outros. Foge das coisas que podem fazer você perverter o seu caminho. E olha que conselho fantástico daquela mãe para o seu filho. Seu filho tinha uma responsabilidade, ele era um rei. E ela diz para ele: olha, você tem uma responsabilidade. Todos nós temos responsabilidade. Com a nossa família, com o nosso local de trabalho, com o nosso local de estudo, com o nosso local de fé. E nós precisamos ter comportamentos, práticas saudáveis, que não venham a nos perverter o que é a visão do justo, do que é o correto, do que é o honesto, do que é puro e principalmente, à luz da palavra de Deus, daquilo que é santo. Então essa mãe orienta o seu filho: primeiro, filho, você é um filho que foi sonhado, desejado. Busque uma pessoa assim. Segundo lugar, não busque uma pessoa que venha te destruir. Fuja. Busque mulheres que te edificam. Fuja dos vícios. O quarto ensino está no versículo 6 e 7, quando ela diz assim: dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembre mais. Aí você pode pensar: peraí, no momento ela diz para ele não beber, e no momento ela diz para ela dar bebida forte para os outros. A intenção aqui não é embebedar ninguém. A quarta lição fantástica que essa mãe dá, essa lição, esse ensino que essa mãe dá a esse rei é: meu filho, tenha atitudes que tragam alívio àqueles que sofrem. Aqui ela usa a figura da bebida, porque a bebida, quando você bebe, você fica mais solto, você fica mais leve, você fica mais alegre. E como o pessoal que bebe diz, né, você esquece até dos seus problemas. O que ela está querendo dizer para ele é que ele deve promover coisas, ações, atitudes como rei, que tragam alívio àqueles que sofrem, àqueles que são desprovidos. Nós estamos numa época muito interessante, onde nós temos muitas pessoas, independente de crer em Deus ou não, que estão buscando aliviar a dor dos outros. Estão buscando fornecer alimento, fornecer roupa, atendimento médico, material de higiene. E a mãe de Lemuel está ensinando isso a ele. Meu filho, preste atenção no conselho da sua mãe. Você, como governante, você tem que ser um homem que procura trazer ações que tragam alívio àqueles que sofrem. Dentro de casa, como marido e mulher, nós devemos fazer isso. Na escola onde nós estudamos ou onde nós trabalhamos, no nosso local de trabalho, na nossa comunidade eclesiástica, nós devemos ser homens e mulheres que buscam trazer alívio àqueles que choram, procuram trazer palavra de consolo àqueles que estão aflitos. Jesus falou sobre isso.
Tomai o meu jugo que é suave. Jesus disse, eu vim aqui para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Esse é o ensino de Deus para a nossa vida. É o ensino daquela mãe para aquele rei. Mas há um quinto ensino que aquela mãe fala para o seu filho, está no versículo 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Olha só o que a mãe de Lemuel está falando. Meu filho, você na posição que você está, faça o que é justo. Não deixe que o oprimido seja mais oprimido. Não deixe que o pobre fique mais pobre. Não deixe que o injusto prevaleça sobre o justo. Faça aquilo que é correto. Nós fomos chamados por Deus para abençoar as pessoas. Nós fomos chamados por Deus para praticar a justiça. Bem-aventurado aqueles que buscam a justiça. A palavra de Deus nos ensina por diversos modos. O Antigo Testamento está cheio de textos que falam sobre o direito do órfão, o direito da viúva, o direito do estrangeiro. E aqui essa mãe orienta o seu filho, o rei, para que ele tenha atos de justiça, para que ele faça aquilo que é correto, para que ele seja a boca daqueles que não podem falar. Assim também é na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na rua onde nós moramos, no nosso local de trabalho, na nossa comunidade eclesiástica. Nós temos que ser pessoas, homens e mulheres que temem a Deus e que procuram construir relacionamentos que venham a trazer atos de justiça, venham a fazer ações que tragam alegria, paz, leveza para aqueles que são oprimidos, que são necessitados. Em tempo de pandemia, quantas pessoas não estão sendo oprimidas? Pessoas estão sendo exploradas, pessoas estão sendo deixadas de lado, pessoas estão sendo esquecidas. Nós não fazemos isso para fazer justiça social, nós fazemos isso para manifestar a glória de Deus na vida dessas pessoas. Eu e você tivemos mãe, eu e você temos exemplos para seguir. A mãe de Lemuel ensina para ele, dá esses 5 conselhos. Filho, primeira coisa, saiba que você foi alguém sonhado, desejado. Então procure uma pessoa que sonhe e deseje os filhos que vocês vão ter. Procure mulheres que te edificam. Procure fugir dos vícios. Traga alívio àqueles que sofrem. E seja uma pessoa justa. Que assim seja com vocês. Que assim seja com as nossas mães. Que assim seja com todos nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Pastor Edson Aguiar, da Igreja Presbiteriana do Tangará, em Cabo Frio.